E nós vamos continuar o nosso estudo nos Cânticos dos Degraus, que se encontra em Salmo, a partir de Salmo 120. Caléu, apresenta seu visitante, por favor. Luiz, prazer, Luiz Osório. Tá bom, seja bem-vindo. Obrigado, estou em Jacutinga, Rio de Janeiro. É um prazer estar aqui hoje. Tá bom, é um prazer nosso também receber, Luiz. Obrigado. Os Salmos dos Degraus, os Salmos da Romaria, de romagem ou de peregrinação, trata-se de salmos em que as pessoas saíam das suas cidades e iam até Jerusalém, onde elas iam adorar a Deus. E nessa caminhada eles iam batendo papo, e eles já tinham um roteiro preparado. É claro que eles não só batiam papo e nem só ficavam orando no caminho também, mas eles tinham, os que vinham da Galileia, por exemplo, tinham 250 quilômetros para caminhar, então dá para caminhar bastante, né? Dá para conversar bastante. E era costume deles cantarem louvores ao Senhor, e eles iam cantando esses salmos, do Salmo 120 até o Salmo 134, não é isso? Até o Salmo 134. Então eles tinham já de cor, eles tinham esses salmos no coração e eles iam cantando isso. E esses salmos tinham vários temas, alguns deles nós já estudamos. Salmo 120, clamor, eles clamavam a Deus. Salmo 121, eles falavam sobre o socorro, cantavam sobre o socorro de Deus para o seu povo. O Salmo 102, eles se alegravam de irem à casa do Senhor, caminhando para a casa do Senhor, o templo de Deus. E também falavam da comunhão uns com os outros. O Salmo 123, eles cantavam sobre a compaixão e a misericórdia de Deus. E o Salmo 124, eles cantavam sobre os livramentos que Deus dá para os seus servos. E agora nós chegamos no Salmo 125. Vamos ler o Salmo 125 e aprender sobre segurança. Tem um hino muito bonito que nós cantamos, né? Sobre segurança. Vivo feliz, pois sou de Jesus. Então esse tema segurança é muito importante para as nossas vidas, porque nós vivemos numa cidade tranquila, concorda? É uma cidade tranquila. Quando eu cheguei aqui em 85, eu lembro que os carros, além de ser encostado em diagonal, né, Jonas? Você trabalhava num banco real, não? Bem real também. Encostava os carros assim. Ninguém trancava o carro. Pode ser que alguns trancavam, mas não trancava o carro. Quando eu tinha carro aqui, isso já era nos anos 90, eu também não trancava o carro. E às vezes deixava até aberto o vidro, né? Depois, com o tempo, a gente já fechava os vidros, começava a trancar o carro, né? Então hoje acho que todo mundo, já por ser automático também, né? Alarme, tudo tranca. Mas de modo geral, nossa cidade é muito segura. Eu sei que tem às vezes algumas coisas esquisitas que acontecem, mas de modo geral é segura. Mas algumas pessoas moram em lugares que a insegurança tira a paz das pessoas. As pessoas têm medo de dormir, porque elas não sabem se pode haver uma invasão na casa delas. Tem lugares que as pessoas têm medo de viver, de morar, porque tem bala perdida em alguns lugares. Então, segurança sempre foi um tópico na nossa vida muito importante, né? Talvez os primeiros são saúde e finanças, e elas se alternam, né? Às vezes você está mais preocupado com a sua saúde e às vezes mais preocupado com as suas finanças. Mas provavelmente em terceiro lugar vem segurança.
Quando políticos estão se candidatando, eles já fazem 3 promessas sobre a política financeira, sobre saúde, sobre segurança, sobre educação também. Mas segurança é um tema que realmente nos chama muita atenção. Nós precisamos ter segurança não em governos, não na cidade, não em pessoas, não nas trancas das nossas casas e carros, mas nós precisamos ter segurança naquele que não se abala, que é o nosso Deus. Versículo 1, alguém pode ler? Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Monte Sião é uma maneira de dizer Jerusalém. A Terra Santa, em volta tem alguns montes. Então esse monte é chamado de Monte Sião. E Deus está dizendo que Ele é aquele como o Monte Sião, que não se abala, está sempre firme. O povo é convidado a orar olhando para o Monte Sião. Eleva os meus olhos para o Monte Sião, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então ele nunca se abala. A sua segurança depende de Deus. No versículo 2, a segurança naquele que nos cerca. Versículo 2. Como em roda de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora para sempre. Então aquela cadeia de montanhas em volta de Jerusalém era para o povo de muito conforto. O povo se sentia seguro, porque não é que eles idolatravam as montanhas, mas eles viam aquelas montanhas como a proteção de Deus, porque Deus fala várias vezes daquelas montanhas e te dá uma certa segurança, muralhas, muros, montanhas, e aquelas montanhas, elas representam Deus. Aquelas montanhas não são Deus, mas elas representam Deus. Assim como as montanhas circundam a cidade de Jerusalém, assim o Senhor em volta do seu povo. Tem um salmo que fala que o anjo do Senhor se acampa. Como é que é aquele salmo? É Salmo 37, será? É o 34? Vamos ler como diz lá. Se alguém achar, pode ver. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Versículo 7. Tá. Isso, então nós temos ao nosso redor o anjo do Senhor. Nós temos o próprio Deus que está ao nosso redor, nos dando segurança. Então a sua segurança não está no sistema de alarme, a sua segurança não está propriamente nas portas, mas a sua segurança está no Senhor. É claro que todas essas coisas, por sabedoria, bom senso, a gente precisa usar, mas devemos sempre confiar no Senhor. Um dos salmos que nós vamos ler futuramente diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Precisa de sentinela? Precisa. Precisa de trancas? Precisa. Mas a nossa confiança está no Senhor. Versículo 3, a nossa segurança está naquele que nos protege de pecar. Pecar é um grande perigo para a nossa alma. Não é apenas os ladrões que são um perigo para a nossa vida. Pecar é um perigo, porque às vezes um ladrão te rouba, mas a sua paz não é perdida. Ele não consegue roubar a sua paz, a sua alegria. Ele só rouba coisas materiais. Mas quando você peca, é arrancado de você alegria, paz, comunhão, desejo de estar com os irmãos e buscar a Deus. Por isso, muito mais perigoso do que bandidos é uma vida de pecado. Versículo 3. O
cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. O bastão dos ímpios, né, não vai ficar nos perturbando, porque eles são iníquos, eles vivem no pecado, mas nós não precisamos viver como eles não vão ter poder sobre as nossas vidas. Ninguém tem poder de fazer você pecar. Você peca porque você se agradou daquela situação, é por isso que você peca. Eu pequei porque... Aí você coloca uma desculpa, eu pequei por causa disso. Não, você pecou porque você gostou daquela situação e você trouxe para o seu coração. Naquele momento que você pecou, você não estava em comunhão com Deus. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então esse é o nosso antídoto. Mas é claro, a gente vai pecar porque a gente se desvia do Senhor, a gente esquece desses princípios. Nós precisamos de segurança também para obedecer a Deus. E Ele nos responde, Ele nos recompensa pela obediência. Então é a nossa segurança. Ele vai nos ajudar a ser obedientes e vai nos presentear por isso. Versículo 4. Faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos do coração. Deus faz o bem para todos. Isso é claro na palavra de Deus. Tanto os justos quanto os ímpios, eles recebem a chuva, por exemplo. É um bem do Senhor. Mas, de modo específico, Deus, Ele galardoa, Ele dá galardão, Ele dá recompensa para aqueles que querem fazer o bem, para aqueles que querem obedecer a Deus, para aqueles que andam nos caminhos do Senhor. Eu vou usar essa palavra, não é para salvação, tá? Para aqueles que se esforçam para andar segundo a palavra de Deus. Então Deus vai recompensar todos aqueles que estão querendo mesmo acertar. Então essa é a nossa segurança. Qual é a segurança que você tem de que você está no caminho certo? Talvez algumas pessoas ficam balançando. Será que é o caminho certo mesmo? A segurança está no próprio Senhor. Ele te recompensa. Aí você sente do Senhor que você está recebendo dele confirmação do seu caminho. Isso ninguém tira do seu coração. E você também não consegue explicar para as pessoas. Eu tenho certeza que eu estou no caminho certo, então me prova. Eu não consigo provar para você, mas o que importa é que eu sei, como diz o hino também, eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. A nossa segurança no Deus da paz, Ele é a nossa segurança. Versículo 5. Quanto aos que se desviam para as tendas tortuosas, levá-los-á ao Senhor, juntamente com os malfeitores, paz sobre Israel. Isso. José de Paula, o senhor leu uma palavrinha aí que é um pouquinho diferente. Lê de novo, por favor. Quanto aos que desviam para as sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor, juntamente com os malfeitores. Isso. Paz sobre Israel. Notou aí a palavra sendas, não tendas, né? O que são sendas? O que é senda? Caminho. Então aqueles que estão se desviando para as sendas, para os caminhos que são tortos, pecaminosos, né? Levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores, ou seja, Deus vai exterminar essas pessoas. Paz sobre Israel. A nossa segurança no Deus da paz, a segurança de que estamos no caminho certo. A palavra de Deus diz em Colossenses, né? A paz de Cristo seja o que nas suas vidas? Os árbitros, o árbitro.
o juiz. Como eu sei se eu estou no caminho certo ou não? Paz. Mas não é a paz desse mundo, é a paz de Deus que invade a sua vida. Eu sei, eu tenho paz naquilo que eu estou fazendo, porque Deus está me orientando. Então esse é o Salmo 125 que fala de segurança. O Salmo 126, do que será que fala o Salmo 126? Se eu desse uma olhadinha no Salmo 126, qual é o tema que você daria para ele? É um salmo que vocês conhecem bem, né? Consolo. Consolo. Restauração. Restauração. Livramento. Todos esses temas, certinhos. Eu escolhi um tema, alegria. Alegria, esse é um tema que nós encontramos também no Salmo 126. O Salmo 126 é um salmo de, como foi falado, de restauração. É um salmo que provavelmente, quase toda certeza, é um salmo escrito numa outra... Esses salmos não foram escritos todos numa época. Na época em que o povo vinha do seu cativeiro. Quando o povo vinha libertado da situação que eles estavam. Então eles se alegravam muito. Era como se eles estivessem sonhando. Eles nunca imaginavam que eles teriam a liberdade novamente. Então esse é um salmo de muita alegria. O que nós podemos ver nesse salmo? Primeiro, que Deus nos surpreende. Cada vez mais Deus nos surpreende. Versículo 1. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Opa, saiu um dueto aí, hein? Sincronia perfeita. Nós ficamos como quem sonha. Eu não acreditava, mas Deus me abençoou. Ele nos surpreende. Se eu pedisse aqui para os irmãos, conta uma situação na sua vida que foi surpreendente, você não esperava, mas aquilo que Deus fez para você foi como um sonho realizado. Cada um teria um testemunho, concorda? Cada um teria alguma coisa surpreendente na sua vida. Você poderíamos dizer, Deus superou as expectativas que eu tinha. Porque eu sempre falo, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é supridor, Deus livra, e aí você tem várias coisas. Mas muitas vezes na sua vida, você fala, eu sei que Deus é bom, mas Ele me surpreendeu com a bondade dEle. Eu sei que Deus perdoa, mas o que eu fiz é imperdoável. Eu achava que era imperdoável, mas Deus me perdoou. Então Deus, Ele nos surpreende. Por isso, ficamos como quem sonha. Ficamos meio abobados até, né? Versículo 2, Ele nos faz grandes coisas. E o 3 também. Versículo 2. Nós rimos e cantamos sem acreditar em tanta felicidade. Éramos o assunto das nações. O Eterno foi maravilhoso com eles, diziam. Eles estão fora de si. Eles estão muito alegres. Além de eles estarem como quem sonha, eles estão rindo igual bobo. Já te aconteceu alguma coisa que você saiu sozinho na rua, rindo à toa? Então eles estão assim, rindo à toa. De vez em quando eu sou surpreendido com algumas pessoas que eu penso que elas estavam falando sozinha, que elas começam a rir, gesticular com quem que ela está falando? É um telefone, né? Estou só no ouvido aqui. E alguns não precisam nem mais do fio com um microfonezinho, então ele está só no ouvido, que já é o microfone, né? Então ele está ouvindo e ele está falando, e ele está rindo, gesticulando. Daí eu penso, é a nova tecnologia, né, Joãozinho?
Nova tecnologia. Então, você vê pessoas rindo aí, você pensa que está rindo à toa, mas está falando com alguém. Mas eles estavam rindo à toa, porque foi uma bênção que Deus fez livrá-los do cativeiro. O versículo 3, acho que não foi lido, né? Pode ler? Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Alegres, por isso que eu escolhi como tema desse salmo, alegria. Nós estamos alegres. Às vezes a gente tem alguns acessos de tristeza, né? E tudo bem, nós somos humanos, acontece, mas as suas tristezas têm que ser apenas algum acesso de tristeza por alguma coisa que aconteceu, mas ela não pode demorar muito. Se a sua tristeza está demorando muito, tem alguma coisa errada com a sua vida espiritual. Eu sei, você pode dizer assim, mas você não sabe o que eu estou passando. Sim, mas a palavra do Senhor disse que o nosso choro pode durar quanto tempo? Uma noite. Mas o que acontece pela manhã? A alegria vem pela manhã. Não precisa contar as horas no relógio, né? Então está faltando 2 horas para vir a alegria. Nada disso. Mas é uma forma de dizer que tristezas acontecem na nossa vida, mas vai culminar sempre em alegria no Senhor. A alegria do Senhor é a vossa força. É o que disse, agora não sei se foi Neemias ou Esdras. A alegria do Senhor é a vossa força. Versículo 4 agora. Oi? Eu não estava lendo. Pode ler o versículo 4. Restaura, Senhor, nossa situação, como os riachos revigoram o deserto. Então ele nos abençoa abundantemente. Esse salmo, ele nos mostra a alegria. Ele nos abençoa abundantemente. Como as correntes do Negueb. A sua tem Negueb aí? Revigoram o deserto. O Negueb é um deserto. É um deserto ao sul de Israel, indo para Edom. Tem cidades que você pode ver no YouTube, documentário chamado Petra. Aí você vê escavações no meio das rochas, você vê que é um lugar muito seco. Mas é muito famoso porque no meio daquela sequidão tem um ribeiro chamado Negueb que tem correntes de água. E em algum momento do ano, aquelas correntes ficam abundantes, elas ficam bem fortes e abundantes. Então, correntes do Negueb é um símbolo para dizer que no meio de tanta aridez, no meio de tanta sequidão, existe ali uma fonte de água. Então, Deus nos abençoa abundantemente. E mesmo que você estiver num momento de sequidão na sua vida, em Cristo Jesus você vai encontrar água viva, você vai encontrar água corrente. A palavra do Senhor diz que se nós crermos, do nosso interior vão fluir rios de água viva. Então é uma bênção esse salmo em ver como ele restaura mesmo a nossa alma. E ele muda a nossa situação. Esse é um motivo de muita alegria. Ele muda a nossa situação. Versículo 5. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo sem parar. Então Deus, Ele não quer que a gente fique chorando o tempo todo. Em algum momento a gente vai chorar e é até bom. Porque se a gente quer um Deus que vai secar nossas lágrimas, tem que ter lágrima, né? Então Deus, Ele seca nossas lágrimas, e essas pessoas que estão semeando e chorando, elas vão colher com alegria. Eu imagino um agricultor, uma coisa mais caseira, né? Ou até em grande escala, mas um agricultor que teve grande prejuízo no ano anterior. E agora ele tem que arrumar forças que ele não tem, ele tem que arrumar sementes que talvez ele vai ter que pedir emprestado dinheiro para comprar sementes,
e ele vai jogando aquelas sementes pensando no ano passado, pensando, eu perdi tudo. Mas eu vou chorando e eu vou semeando. E a surpresa que ele tem é que a safra desse ano foi estrondosa. A safra desse ano foi uma bênção. Então, vai por fé. O trabalho de um agricultor sempre é por fé. Ele acredita que vai dar certo. Alguns acreditam em nada, né? Ou em algum ídolo, algum santo, alguma promessa, mas nós acreditamos no Deus vivo. Então vai por fé. Mesmo que você vai com lágrimas, semeando, mas confie que você vai ceifar com júbilo, com alegria. Deus vai abençoar. Ele muda a nossa situação. Versículo 6. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Então vamos sair andando, chorando, semeando. O que você precisa semear? Várias coisas você precisa semear. Vou mencionar algumas delas. Primeiro, quando a gente fala de semeadura, a gente já pensa em transmitir a palavra de Deus. Essa é uma das coisas que você tem que semear. Você tem que falar de Jesus para amigos, para parentes, falar de Jesus, semear a palavra da salvação. Você tem que semear também no seu lar. Você tem que orar pelos membros da sua família. Você precisa às vezes conversar com eles sobre vários assuntos. Você precisa semear na vida profissional. Você tem que trabalhar, você tem que investir, você precisa se preparar, estudar, fazer cursos às vezes. Tudo isso é semear, pensando, eu vou colher. Você precisa semear na sua vida espiritual. Precisa ler a Bíblia, orar, pensar nas coisas de Deus, estar com os irmãos, aprender das pessoas mais experientes. Isso é semear, para você colher depois. Então tem várias situações que você precisa investir. Você precisa jogar semente para você poder colher alguma coisa boa, né? Então são esses salmos para hoje. O Salmo 125 nos falando de segurança e o Salmo 126 nos falando de alegria. Deus abençoe os irmãos, que a palavra dele sempre germine nas nossas vidas. Vamos orar? Nosso Deus, agradecemos pela tua palavra. Obrigado porque em Cristo Jesus temos segurança. E agradecemos porque também nele nós temos alegria. Pedimos a Deus que as nossas vidas sejam vidas de semeadura para nós colhermos os resultados espirituais. Abençoe, a Deus, todos os irmãos que aqui estão, dando para eles todos os recursos necessários para a vida cristã normal. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.